Bem-vindos, eu sou John Bono com a História da Liberdade. Bem, quando ouvimos o nome Titanic, imediatamente pensamos no navio que afundou no Oceano Atlântico em 1912 depois de bater em um iceberg. O destino do Titanic foi trágico. Atingiram um iceberg por volta das 23h40 do dia 14 de abril, durante sua viagem inaugural. Cerca de 2 horas e 40 minutos depois, eles afundaram há mais de 100 anos. Mas há mais do que ouvimos, ou do que o filme de Hollywood, por exemplo, retrata sobre a colisão contra o iceberg e o naufrágio do Titanic. Dos 2.224 passageiros e tripulantes estimados a bordo, mais de 1.500 pessoas morreram, sem grandes possibilidades de sobrevivência. Na verdade, cerca de 2 em cada 3 pessoas morreram naquela noite fria no Atlântico. Embora o Titanic tivesse recursos de segurança avançados e portas impermeáveis, ele só carregava botes salva-vidas suficientes para cerca de 1.200 pessoas, em torno da metade do número a bordo. Mas há outra história que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma boa história, uma história de coragem, sobre um verdadeiro herói com forte fé cristã, que vai inspirar todos nós ao ouvirmos essa história. John Harper também morreu com muitos outros naquele oceano frio no dia 15 de abril de 1912. Mas é incrível como ele passou as suas últimas horas na Terra. Ele era um pastor batista escocês. Ele morava em uma pequena vila na Escócia e começou a pregar aos 18 anos. Ele se sustentava trabalhando no moinho e amava pregar as boas novas. Outro pastor o ouviu pregar e John foi imediatamente promovido a pastor sênior em Glasgow, Escócia. Sob seus cuidados, a igreja cresceu rapidamente. Na época do desastre do Titanic, John tinha apenas 39 anos. Ele era viúvo e tinha uma filha de 6 anos, Annie Jessie. Então John estava viajando com sua filha e sua irmã para Chicago para se tornar um pregador na igreja Moody, onde ele tinha sido um ministro convidado no outono anterior. Eles realmente gostaram dele e o convidaram de volta. Mas ele nunca chegou à costa da América quando aquele navio atingiu aquele iceberg na noite de 14 de abril de 1912. Como a história segue, John colocou sua filha e sua irmã em um bote salva-vidas e elas sobreviveram. Mas o pastor John Harper ficou para trás e saltou na água quando o navio começou a afundar, ajudando os outros salvos nos botes salva-vidas. Alguns que sobreviveram disseram que o pastor John pregou o evangelho até o fim, especialmente Atos 16:31. Creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O filme Titanic mostra passageiros agarrados em um clérigo enquanto o Titanic afundava. Mas John estava contando as boas novas a bordo daquele navio afundando e depois naquelas águas geladas antes de morrer nelas mesmo. Alguns anos após a tragédia, em uma reunião de sobreviventes do Titanic no Canadá, um sobrevivente contou sobre a sua interação com o pastor John no meio daquela água gelada do Atlântico. Ele disse que enquanto se agarrava aos destroços do navio para encontrar algo para se firmar, John nadou até ele. E ele o desafiou 2 vezes. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas ele rejeitou a oferta. Depois que John implorou a ele, deu-lhe uma segunda chance e, com quilômetros de água sob seus pés, o homem entregou sua vida a Cristo. Então, quando o pastor John afundou em sua sepultura aquática, o novo crente em Cristo foi resgatado por um bote salva-vidas que voltava. Como ele concluiu suas observações da reunião de sobreviventes no Canadá, ele simplesmente declarou: "Eu sou o último convertido do pastor John Harper." Quando o Titanic partiu, havia delineamentos de 3 classes de passageiros. Mas imediatamente após a tragédia, a administração do Titanic colocou um comunicado do lado de fora do seu escritório contendo apenas 2 classes de passageiros, identificados por serem salvos ou perdidos. Ironicamente, a administração do Titanic confirmou
o que o pastor John já sabia como cristão, que só há um caminho para o céu. Jesus nitidamente declarou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, realmente existem apenas dois tipos de pessoas, salvas e perdidas, regeneradas ou não regeneradas. Aqueles que conhecem e creem em Cristo, o Senhor, e passarão a eternidade com Ele no céu, para todo o sempre. E muitos mais, que irão para o inferno eterno. Amigo, a eternidade é um tempo muito, muito longo. Eras e eras de tempo. Milhões e milhões de séculos. E por fim, é apenas o começo. Que possamos ser como o pastor John, pregar a boa nova, de que só Jesus pode salvar alguém. Bem, sempre foi um simples problema matemático. Um problema de divisão. Céu acima, inferno abaixo. A resposta: o destino imutável de sua alma.